Olá, meus amigos, é sempre para nós um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno da obra espírita. Hoje é exatamente 6 de setembro de 2021 e estamos reunidos para estudar a obra Nosso Lar. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 30, intitulado Herança e Eutanásia. Já elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, o amor amado, a espiritualidade amiga que aqui se faz presente pacientemente, compreendendo as nossas limitações, compreendendo os nossos gestos, porque todos nós, amado, estamos reunidos aqui em Teu nome, e é uma alegria. O sentimento de alegria, de fraternidade é indispensável aos seus discípulos. Graça te damos por esse ambiente que o Senhor nos proporciona, por essa oportunidade de estarmos aqui. Para nós é um grande presente. E te rogamos, Senhor, mais uma vez, que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir, nos inspirar na compreensão, no entendimento dessa obra espírita. Graça te damos, amor querido. A nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, mas rapidamente o que nós aprendemos no capítulo 29. No capítulo 29 foi a história do Francisco, um espírito que está nas câmaras de retificação, um espírito ainda que está ligado à matéria, era muito apegado à matéria, e ele pedia socorro a Narcisa, que ele via uns monstros que vinham e que ele via comer o corpo dele, o fantasma que ele via, que ele relatava a Narcisa. Depois Narcisa explica ao André que é o próprio cadáver dele, porque ele, por ser ligado à matéria, muito ligado à matéria, ainda ficou preso a isso. E a Narcisa dizia que podia ajudá-la, mas o esforço era dele. Dele que dependia o esforço de se ajudar. E mais tarde ele recebeu, a Narcisa conta que é um momento emocionante, a visita do pai, né? Que ele só está lá nas câmaras de retificação por conta da intercessão do pai. E o pai vai visitá-lo e na frente do diretor, o pai fica firme, do ministro, né? O pai firme e forte, mas quando o ministro sai, o pai desaba, né? E chora lá com o filho e pede. E a Narcisa diz pro André, né? No final do capítulo, que a gente deve viver isso, desse apego, mas para a gente não nos deixar ferir por isso. E ela diz que a crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará voo. A semente é pequena, mas o carvalho se tornará gigante. Então, que é essa a nossa destinação, né, no mundo dos espíritos? Cada um no seu tempo, e como ela disse ao Francisco, depende do esforço de cada um de alçar esse voo. Vamos então no nosso capítulo 30, intitulado agora Herança e Eutanásia. Então, nossa querida amiga Aramita irá nos falar um pouquinho sobre a eutanásia. Eutanásia é um termo médico usado na medicina que consiste na ação de provocar a morte indolor a um paciente atingido por uma doença sem cura que causa sofrimento e ou dor insuportável. Como a gente bem sabe, aqui no Brasil ela é proibida, né, a eutanásia. Em alguns países nós temos uma eutanásia assistida, que não deixa de ser um suicídio. Então, quando é um suicídio? Quando a própria pessoa solicita. Então, isso é um suicídio, é considerado sim um suicídio. E há casos que os profissionais da saúde ou até mesmo a família decidem, tá bom? Então, nós já sabemos que o Espiritismo
Nós somos totalmente a favor ao 5º mandamento: não matarás. Tá? Então, em nenhuma condição da vida, não matarás. Nós devemos aguardar e esperar o momento exato. Se você quiser saber detalhadamente o resultado de uma eutanásia, pegue o livro Obreiros da Vida Eterna. Lá tem um caso de eutanásia e você vai ver a condição que fica o espírito desencarnando. Era aquele cidadão que o processo da desencarnação dele estava acontecendo, aí ele começou a ver o mundo espiritual. Ele via espíritos sugando o sangue de outros pacientes, porque tinha um paciente que estava com uma perna muito machucada, em chagas, feridas, e ele olhava e via o espírito sugando o sangue. É uma visão terrível. Então ele começou a dizer o que ele estava vendo. Então o médico, percebendo a condição dele, sabendo que estava nos momentos finais, decidiu acelerar o processo. Foi bem complicado, porque como o espírito está vinculado ao corpo ainda nesse processo, ele ainda estava vinculado. Então o veneno que foi para o corpo, vou chamar de veneno, acabou também atingindo o seu corpo perispiritual. Entendeu? Que ainda está ligado. É bem complexo, mas mostra o sofrimento. Então vamos lá. Herança e eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salúrtio se aproximou, informando a senhora Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a André Luiz. Você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Eu fiquei meio chateado com esse esbelta, sabe? Eu digo, até no mundo espiritual se comenta quando o ser é magro. Mas tudo bem. Esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável. Nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e, minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então, fica a dica. Você vê aqui que no primeiro momento foi de repulsa em olhar para aquele homem. Mas aí o que ele fez? E algo interessante, ele reconheceu o que estava sentindo, ele não foi hipócrita, ele reconheceu para si e ressignificou esse pensamento. Como? Lembrando que de lá ele já veio.
tão interessante que ele disse assim: desapareceu a impressão de repugnância, aclarando, sumiu os raciocínios, mudou na hora, campo mental, pensamento. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa, através de olhar que evidenciava aspereza e revolta. Semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Perguntou à filha com extremo carinho filial: Papai, o senhor sente-se melhor? Gritou o doente em voz estentórica. Ai, ai, não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Pediu a moça delicadamente. Não diga isso, papai. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Gritou o infeliz. Meu filho, nunca, nunca é criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe realmente um Pai eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sobre a bênção providencial de um Pai único. Você vê que é um movimento de solidariedade. Ele não consegue entender. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação. Você purifica o que está o quê? Impuro. É um cadinho, é um lugar, é um cantinho de purificação. Vai purificar o quê? Os sentimentos. Ou templos de união sublime. Mas quase sempre é esse cadinho de purificação. Há caminho da solidariedade universal, que é quando nós vamos aprender a considerar a humanidade como nossa família. Já é o que Chico Xavier vê, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce. Essa turma já consegue olhar o amor que tu olha para o teu filho, esse mesmo sentimento ele já consegue olhar para toda uma humanidade. Esse é o nosso caminho. É essa fraternidade universal, é essa família universal. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa, ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias, ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir, se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si,
em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Aí a gente se depara com uma obsessão de desencarnado para encarnado. Ele, com seu ódio, com seu sentimento de vingança, apesar de estar no mundo espiritual, como ela diz aqui, não existe distância, o pensamento dele é direcionado a toda a sua família. A mulher surtou e os filhos estão se matando por causa de dinheiro. Gente, isso é corriqueiro. Isso é uma briga comum. Vamos ver então o papai aí adoecido. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, desejando o bem-estar de todos. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício. No capítulo da riqueza transitória, se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o Senhor e a mamãe se sacrificaram por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram um serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. Prepara o lombo, porque ela falou docemente. A gente agora vai pegar o açúcar, o mel dela e vamos entender a realidade do que ela está falando aqui pra gente. Vou voltar aqui. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória, porque todos os pais... Por que você trabalha de manhã, de tarde e de noite? Por que você sai do emprego e vai correndo para o outro? Você quer dar o quê para o seu filhinho, para a sua filhinha? O que você acha que é melhor, materialmente falando? Dinheiro, celular caro, viagens maravilhosas, uma casa e um quarto maravilhoso para o menino ficar trancado lá dentro, com um monte de aparelhinho, babás à vontade, professora à vontade, e você acha que isso é o melhor que você poderia dar para o seu filho, para sua filha, sem se perceber que o que ele mais gostaria era a sua presença. Mas isso é o que a gente se justifica. Porque para que eu possa falar da minha ganância material, porque na verdade eu gosto,
Eu transfiro, eu digo assim, eu quero deixar o melhor para os meus filhos. Não, você não quer deixar, você quer viver o melhor. E quando a gente dá coisas, a gente esquece de dar o principal, que é a moral. Porque quando você dá muito, quando você facilita muito, você cria essas coisinhas que são hoje de 30, 40 anos, que você continua sustentando dentro de casa. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhe a tranquilidade moral. Gente, esse é o melhor futuro que você pode dar para alguém. O que falta no nosso planeta, se não qualidades morais? De que me vale você ter um médico, um filho médico e não ter um filho moralizado? Você ter um advogado e você não ter um filho, uma filha moralizada? Você ter um serviço social e não ter uma assistente social moralizada? Um administrador moralizado? Garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto. Seu esforço seria de valiosa previdência. Isso sim seria valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Tocou na ferida dele. Vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros que se preocupem em ajuntar conhecimentos nobres, porque tem conhecimento que não é nobre, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênção de compreensão. Olha que tesouros morais. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos do serviço do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moeda nos cofres ou valores dos bancos. Mas a gente acha que nós nascemos para isso. Acumular, 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 acumular. E depois ver o que o nosso irmão aqui está vendo. Tendo a sua filha Amália, Cacilda, Edelberto e Agenor, e a esposa no hospício e os 4 filhos no tribunal. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. Natural, você guardar um tiquinho. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai. Lembra, mordomo é o administrador. Com avareza, ou seja, apego e propósitos de dominação. Ele quis só reter a benefício próprio. No Livro dos Espíritos tem uma questão que ele vai falar das desigualdades da riqueza. E ele diz uma fala muito interessante, os Espíritos respondendo a Kardec. Toda a riqueza acumulada está sobre o sacrifício e a exploração de muitos. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Em vão, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam por aumentar haveres. E esses meninos estavam sendo educados por quem? Mamãe e papai só atrás de dinheiro. Olha aqui. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil. Como preguiçosas da banalidade social, elas viviam no Facebook. Foto, Instagram, né? Daquela época, revistas, modelos, roupas da moda, muitas festas, muitas badalações. Me preocupar com o dinheiro porque papai tem. Encontraram preguiçosas, encontraram ociosos que as desposaram, ainda casou com outro preguiçoso, as duas, visando a vantagens financeiras. Eles casaram por quê? Estavam mortos de apaixonado? Dinheiro. Afinal de contas, elas são herdeiras diretas. Agenor, o outro filho,
repudiou o estudo sério. Vou estudar para quê? Papai tem dinheiro. Entregando-se a más companhias. Deve ter rolado ali uma droga, né? Edelberto conquistou o título de médico. Esse formou. Em compensação, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. De vez em quando ele acionava as informações da faculdade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Dinheiro fácil. Então, quer educar bem teus filhos, para não dizer o contrário, dê tudo para eles. Dê tudo para eles. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúrcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo, a custo, as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar, afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse, bondosa. Então aquele grita, ele diz que o filho dele, Edelberto, foi justamente o que fez medicina. É um filho criminoso e ingrato. Matou-me sem piedade. Próprio filho. Isso é alguma novidade pra gente? Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Edelberto, vai vir a conta, viu? Tudo por conta de dinheiro. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Edelberto criando o seu inferno, o pai de Edelberto criando o seu inferno, a mãe de Edelberto também criou o seu inferno, e os quatro estão criando o próprio inferno. Gente, legados são aqueles que dão disposição da sua última vontade, e o legatário é aquele a quem se deixa um legado. Estão vendo, gente? Engraçado que o pai morre
Não preocupado com uma vida, com realinhar desafetos, nada. Só com regularizar disposições testamentárias, né? Essa parte ficou impressionante. É porque aonde está o teu tesouro, aí vai estar teu coração. Para ele era muito mais importante o dinheiro do que os filhos. Para ele era muito mais importante acumular do que educar os filhos. E isso é bem claro porque ele passava muito mais tempo correndo atrás do dinheiro do que convivendo com os próprios filhos. É a resposta. Porque o que eles aprenderam? Que o dinheiro é mais importante. Lembra aqui quando ela disse assim, são extremamente complicados. Ele diz assim, pais avarentos têm filhos esbanjadores. Irmãos, se tu tens filhos sobre a tua responsabilidade e ainda são crianças, ainda há tempo. Ainda há tempo. Se doe mais a esse filho e dê menos coisa para esse filho. Esteja mais presente, ensine a moral cristã, fale de evangelho, viva o evangelho junto com essa criança. Menos é mais. Ainda há tempo. Se já é um adolescente, um adulto, a dificuldade é muito maior. Mas se você ainda tem criança, aproveita que você está vendo esse testemunho vivo aqui na obra Nosso Lar. Trabalhe menos, ganhe menos e cuide melhor dos seus filhos. Eu digo que eu não pari nessa encarnação, eu já tive muitos filhos. E hoje estou com uma de 81 anos. Eu trabalho menos, ganho menos, mas eu cuido mais dela. E esse para mim é o maior salário. Porque afinal de contas é minha mãe. Não é verdade? Então a gente tem que entender as responsabilidades que Deus coloca em nossa vida. Agradecemos então assim a Deus, nosso Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga. Agradecemos o amparo que nos foi dado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar de estudo e reflexão. Que assim seja. Hashtag fica a dica. Prepara o lombo. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação. Vai purificar o quê? Os sentimentos. Há caminho da solidariedade universal, que é quando nós vamos aprender a considerar a humanidade como nossa família. Já é o que Chico Xavier vê, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce. Essa turma já consegue olhar o amor que tu olha para o teu filho, esse mesmo sentimento ele já consegue olhar para toda uma humanidade. Esse é o nosso caminho, é essa fraternidade universal, é essa família universal. Aí a gente se depara com uma obsessão de desencarnado para encarnado. O pensamento dele é direcionado a toda a sua família. Por que você trabalha de manhã, de tarde e de noite? Você quer dar o quê para o seu filhinho, para sua filhinha? O que você acha que é melhor, materialmente falando? Dinheiro, celular caro, viagens maravilhosas, uma casa e um quarto maravilhoso para o menino ficar trancado lá dentro, com um monte de aparelhinho, filha, sem se perceber que o que ele mais gostaria era a sua presença. Mas isso é o que a gente se justifica. Porque para que eu possa falar da minha ganância material, porque na verdade eu gosto, eu transfiro, eu digo assim, eu quero deixar o melhor para os meus filhos. Não, você não quer deixar, você quer viver o melhor. E quando a gente dá coisas, a gente esquece de dar o principal, que é a moral. Porque quando você dá muito, quando você facilita muito, você cria essas coisinhas que são hoje de 30, 40 anos que você continua sustentando dentro de casa. O que falta no nosso planeta se não qualidades morais? De que me vale você ter um filho médico e não ter um filho moralizado? Costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moeda nos cofres ou valores dos bancos. Mas a gente acha que nós nascemos para isso. Acumular e depois ver o que o nosso irmão aqui está vendo. Mas ninguém será mordomo do Pai. Lembra, mordomo é o administrador.
com avareza, ou seja, apego e propósitos de dominação. No Livro dos Espíritos tem uma questão que ele vai falar das desigualdades da riqueza. Toda a riqueza acumulada está sobre o sacrifício e a exploração de muitos. E esses meninos estavam sendo educados por quem? Mamãe e papai só atrás de dinheiro. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil. Como preguiçosas da banalidade social, elas viviam no Facebook. Foto, Instagram, né? Daquela época, roupas da moda, muitas festas, muitas badalações. Me preocupar com o dinheiro porque papai tem. Agenor, o outro filho, repudiou o estudo sério. Vou estudar pra quê? Papai tem dinheiro. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Quer educar bem teus filhos, para não dizer o contrário, dê tudo para eles. Dê tudo para eles. Porque aonde está o teu tesouro, aí vai estar teu coração. Para ele era muito mais importante o dinheiro do que os filhos. Para ele era muito mais importante acumular do que educar os filhos. O que eles aprenderam? Que o dinheiro é mais importante. Pais avarentos têm filhos esbanjadores. Irmãos, se tu tens filhos sobre a tua responsabilidade e ainda são crianças, ainda há tempo. Ainda há tempo. Se doe mais a esse filho e dê menos coisa para esse filho. Esteja mais presente, ensine a moral cristã, fale de evangelho, viva o evangelho junto com essa criança. Menos é mais. Ainda há tempo. Se já é um adolescente, um adulto, a dificuldade é muito maior. Mas se você ainda tem criança, aproveita que você está vendo esse testemunho vivo aqui na obra Nosso Lar. Trabalhe menos, ganhe menos e cuide melhor dos seus filhos. Então a gente tem que entender as responsabilidades que Deus coloca em nossa vida.